Ufa, foi por pouco. Agora quem dá bola é o Muito Santos, eu sou o Dan. Tô aqui para fazer um pós-jogo, que já não é tão pós, né? Já é o dia seguinte. De Blooming 0, Santos 1. Uma vitória que dá para chamar de derrota moral. Essa é a verdade. Até se tivesse empatado, seria uma derrota moral. Foi uma partida horrorosa do Santos. Igual a gente já está acostumado desde o começo desse ano. Essas partidas muito fracas. Lembrou muito o Santos do Campeonato Paulista, com alguns agravantes, né? De posicionamento de jogador, que a gente vai falar ainda. De uma expulsão que foi determinante também, mais ou menos, mas foi determinante. A nossa preocupação, né, pro final do ano, né, do que vai ser essa perspectiva, né. Então vamos começar falando do começo do jogo mesmo, né. Por volta do minuto 15, mais ou menos, 15, 16, 14, para essa faixa, apareceu um dado na transmissão de posse de bola. 80% pro Santos, 20% pro Blooming. Quando apareceu essa porcentagem de posse de bola, eu pensei, bom, ok, né, estreia em campeonato internacional, o Santos tímido, mas já com posse de bola, então vai ser com um tempo aí, com uns minutos, que o Santos vai conseguir trabalhar essa posse de bola e vai jogar bem, né, vai desempenhar bem, vai ganhar autoridade, principalmente. E não foi isso, né, cara? Não foi isso, foi um sofrimento, assim, de assistir o jogo, sofrimento para fazer o gol. Tanto que a posse de bola, se eu não estou enganado, terminou 73% para o Santos. Mas é uma posse de bola inútil, né? Inútil porque o time não criou absolutamente nada. Foi um parto para fazer o gol. As jogadas pelo meio, que foi um meio novo, testado aí pelo Odair, principalmente nesses últimos 30 dias, que aparentemente foram jogados no lixo, que não produziu nada, absolutamente nada. Muito porque, né, os jogadores estavam no posicionamento errado, né. Então, toda essa expectativa que eu criei de 80% de posse de bola, com 15 minutos de jogo, pensei, bom, vai sair alguma coisa, né? Foi um ledo engano, né, na verdade. Porque quando você vê Ivonei e Lucas Lima abertos na ponta, com o Lucas Barbosa centralizado, qual a chance disso dar certo, né? Qual a chance de você ter dois meias abertos no lugar dos pontas e um que teoricamente é ponta, que a gente não sabe nem que nem parece jogador de futebol, que é o Lucas Barbosa, no meio? Qual a chance disso dar certo? É a chance do jogo, né? Do jogo de ontem, que foi no sofrimento. De novo, né? Com sofrimento. De novo na Sul-Americana, com fatores extratáticos, eu diria, ajudando, né? No caso da expulsão do goleiro, que a gente vai falar ainda. Mas foi um jogo muito fraco, mas um desempenho muito fraco. Muito fraco. O Lucas Lima e o Ivonei não tem essa característica de ponta, então tudo isso que foi treinado, que a gente espera que foi, e matérias de jornais sérios e setoristas sérios dizem que foi, e eu acredito neles. Tudo isso que foi treinado contra Flamengo de Guarulhos e Primavera, se foi isso que o Odair viu nesses jogos treinos, isso que desempenhou contra o Blooming, por que você não mudou antes, cara? Porque não jogou nada. E assim, em que pese o Blooming esteja na zona de rebaixamento do Campeonato Boliviano, ou seja, o penúltimo, o Blooming é mais forte que o Primavera, né?
Então, assim, uma coisa é dar certo num jogo treino contra o Primavera, que sequer deu certo contra o Flamengo de Guarulhos. Não deu certo contra o Flamengo de Guarulhos. O time perdeu. O time titular perdeu. Deu certo contra o Primavera num jogo treino, e aí você se baseia nisso pra ir pra uma estreia de Sul-Americana. Mas que aí também entra, a diretoria também entra nisso, né? O Falcão também. Gente, a gente foi eliminado do Campeonato Paulista. Na sequência, foi o São Paulo, foi o Corinthians, depois foi o Bragantino. Em outros estaduais eliminados, em determinado momento tinha Vasco, Botafogo não dá nem pra contar porque ele tava jogando a Taça Rio, e tinha o Curitiba. Só aí eu já citei 6 adversários de Série A. 6. Não dava pra ter marcado um amistoso contra esses caras pra testar isso, porque se você apresentar isso num amistoso contra esses times, claro, não ia, a chance de perder ia ser muito grande, mas a gente entenderia que é um amistoso. O que a gente não entende é ter esperado 30 dias com 2 times de Série A2, A3, Bzinha e apresentar isso na Sul-Americana. É óbvio que o sarrafo ia subir. Óbvio. E se tava com dificuldade o Otávio contra o Flamengo de Guarulhos, como é que acha que vai dar certo contra o Blumen? Então é claro que foi uma partida horrível, claro que não deu certo. O Roder precisa mudar isso pra ontem. Ficar contando com a volta dos jogadores do departamento médico, que até acho que vai melhorar sim o time, claro, né? O Soteldo obviamente faz falta. Olhando o Barbosa em campo, o Mendoza faz falta, o Lucas Braga faz falta, olhando ele, né? O Lucas Barbosa dá pra sentir falta de todo mundo. O Joaquim na defesa faz falta. Mas assim até falaram isso na ESPN, né? No pós-jogo da ESPN. Não tava machucado ontem, cara. Não machucou durante a viagem. Igual o João Lucas, por exemplo. O João Lucas machucou ali na hora, né? No treino, lá no reconhecimento, né, de campo. Ok. Esses já estão fora faz tempo. E vendo tudo isso dia a dia, a gente viu ontem. O Odair está vendo isso todo dia. E você acha realmente que isso tá bom? Tá péssimo, tá horrível. E aí, né, a gente tem que falar ainda dos jogadores fora de posição, né, cara? Ivonei e Lucas Lima de ponta, com o Lucas Barbosa centralizado, que eu ainda tô em dúvida se ele é jogador de futebol. É muito difícil, cara. Óbvio que não ia sair nada de produtivo disso, né? E ainda a gente teve a expulsão do goleiro, né? Vou falar um pouquinho disso também, da expulsão do goleiro. Dependendo do critério, dá pra você dizer que foi justa e que foi injusta. Olhando só o lado de chance clara de gol, na minha opinião, foi injusta. O Marcos Leonardo, ele corre pra fora da área, né? Na lateral, ele nem tá de frente pro gol. E ainda assim tinha 2 jogadores do Blumen acompanhando, quase na linha do gol ali, na pequena área. Enfim, conseguiria fazer essa interceptação. O ângulo não era favorável pro Marcos Leonardo. Então, se foi nesse quesito, eu achei injusto. Porém, na transmissão, tem um momento que o Luiz Queiroz está olhando no VAR, ele está olhando de uma câmera atrás do Marcos Leonardo. E aí dá para ver que o goleiro ele levanta o pé, dá o pé na altura quase do joelho do Marcos Leonardo. Então, esse é o pé do Marcos Leonardo, esse é o pé do goleiro. O Marcos Leonardo toca a bola, o goleiro vem com o pé alto, quase na altura do joelho do Marcos. Nesse critério, eu achei que foi justo. Mas se foi só pela chance clara e manifesta de gol, não foi injusto, não foi certo, né? Não foi certo, se foi só isso, não foi certo. Se foi só pela chance clara e manifesta de gol, a gente foi ajudado, né? A gente tem que falar isso. E aí a gente remete a jogos, né, cara, que assim, que aí depois disso, né, depois de que ainda rolam umas mudanças, o Ângelo entra e ajuda a levar um pouquinho mais de perigo, e aí depois nos acréscimos sai o gol do Barman.
E aí a gente fica lembrando, né, cara, contra a Calera foi a mesma coisa, contra a Universidade Católica de Quito, não é nem a do Chile, é a de Quito, foi a mesma coisa, gol do Juan lá no último minuto, contra a Calera na Vila, gol do Lucas Barbosa no último minuto, contra a Católica sofreu até na Vila Belmiro. Cara, não dá, chega de sofrer, a gente nem tá falando de times com muita tradição, a gente entende a dificuldade financeira do clube, mas a gente tá sofrendo, está sendo humilhado, não é que não estamos ganhando, né, somente ganhar títulos, a gente está sendo humilhado, isso aí fere a imagem do Santos, é patético umas atuações dessa, né, uma campanha dessa, detalhe, a gente ganhou ainda da Calera na Vila, anularam um gol legal porque não tinha VAR, senão era para ter caído na primeira fase, então assim, cara, tá difícil. E aí, depois, para a sequência do campeonato, da temporada, né, a gente vê que a estreia contra o Grêmio no Sul, parece que está rolando um boato aí de ser em Natal. Eu acho que não, acho que vai ser na arena do Grêmio mesmo. Mas é por achismo, né? Mas assim, cara, de quanto que a gente vai perder pro Grêmio com o time jogando desse jeito, cara? Como é que vai ser uma estreia de campeonato contra o Grêmio fora desse jeito, com essa formação? É muito preocupante, No final do ano passado, né, começo desse ano, a gente teve o velório do Pelé e é capaz de a gente ter o velório do Santos no final desse ano. Porque desse jeito, cara, jogando essa bola, que é suficiente contra a Portuguesa, que é suficiente contra a Ceilândia, que é suficiente contra o Iguatu, mas não vai ser suficiente para time de Série A, não estava sendo nem para time de Série C. No Paulista, o caso de São Bernardo, que a gente empatou com eles. Não foi contra o próprio Água Santa, que tudo bem, tá na final, mas estava sem divisão, e mesmo assim. Então é muito preocupante. Contratações que a gente vai até falar disso no próximo vídeo, né, que a gente já tem novidade sobre. Não empolga isso se vier mais. Então assim, é uma perspectiva, assim, é um olhar de futuro muito preocupante, cara, muito preocupante. Não é das melhores a visão que a gente tem baseado no hoje e no que já tem acontecido, né? Vai ser importante a presença do torcedor na Vila, então se você puder ir, compareça, o Santos vai precisar muito de você. É nóis, Santista.